Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre as promessas de Deus, sobre o cumprimento delas. Todas as vezes que Deus fazia uma promessa para algum profeta, para alguma civilização, ele sempre cumpria as suas promessas. E havia feito uma promessa a Salomão que iria retirar dele o seu reino e deixaria apenas 2 reinos para agradecimento em relação ao rei Davi, o seu pai. Davi era pai de Salomão e Salomão havia descumprido as regras que Deus havia entregue a ele para respeitar. E como não respeitou, Deus fez uma promessa de retirar dele os reinos. E assim, o profeta Ais divulgou isso e dessa forma anunciou que seria cumprida a promessa que Deus haveria feito de retirar do rei Salomão o reino que havia estado com ele por tantos anos. Sabendo disso, temos que levar em conta que Jesus nos trouxe uma promessa de Deus que só receberíamos a salvação se andássemos nos caminhos de Deus, se cumpríssemos os seus mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se não cumprirmos essas promessas, sofreremos as mesmas consequências do rei Salomão e perderemos a oportunidade de viver no reino dos céus. Por isso, mantenha-se firme nos caminhos de Deus, mantenha-se reto nos caminhos de Deus, para assim alcançar tudo aquilo que é promessa de Deus para a sua vida. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aias, de Silo, coberto com um manto novo. Os 2 achavam-se sós no campo. O Aias, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial vem nos convidar a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus são os mandamentos que Deus nos deixou através de Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos que é visto em todos os nossos evangelhos. Se nós ouvirmos e cumprirmos e andarmos no caminho de Deus conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, nós teremos uma vida repleta de longevidade, repleta de bem, de coisas boas que nós tanto desejamos e principalmente da paz que nós tanto precisamos e dificilmente encontramos em nossas vidas. Vivemos em tempos turbulosos, cheios de problemas, mas quando cumprimos aquilo que Deus nos convida a viver, nós recebemos como recompensa a paz, a tranquilidade, tantas outras coisas que Deus tem para nos oferecer, mas só depende de nós ouvirmos a voz de Deus e assim recebermos todas as graças que Deus tem nos prometido. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei, então, que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração.
Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. O nosso evangelho de hoje vem narrar uma história de Jesus, onde ele cobra das pessoas que guardem segredos das benfeitorias que ele faz. Ou seja, todas as vezes que nós praticamos o bem, fazemos coisas boas às pessoas, nós não precisamos de sair divulgando para todo mundo. O que uma mão faz, a outra não precisa de saber. Faça o bem sem esperar nada em troca. Esse é o convite de Jesus Cristo. Que possamos ajudar a todas as pessoas sem precisarmos de ganhar fama com isso. Jesus insistia para que as pessoas não fizessem a sua fama, pois ele queria ser tratado como igual para todos. Ele não queria ser tratado diferente, de forma melhor que os outros. Mas sabemos muito bem que as pessoas, quando recebiam as suas graças, divulgavam ainda mais para as outras pessoas e assim provocavam a sua fama. Em consequência, muitas pessoas o procuravam e andavam atrás dele. Percebendo isso, Jesus cobrava das pessoas com as quais ele ajudava a manter segredo, mas pouco resolvia. As pessoas não dão ouvidos à voz de Deus. Prova muito grande disso é que hoje temos os mandamentos de Jesus e ainda assim não damos voz àquilo que ele nos convida a viver. Por isso, que possamos respeitar a sua palavra, ouvir aquilo que ele nos pediu para obedecermos e seguirmos retos nos caminhos de Deus. Vamos ouvir o nosso evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.